Bem, pessoal, nesse último módulo nós vamos então mostrar para vocês, primeiramente, a questão da ampliação da pontuação pelo número de atletas. Bem, essa é a tabela de pontuação de números de atletas relativa à resolução passada, a resolução CESP número 42 de 2015. Ela vai mostrar a relação de pontos a partir do número de atletas que é comprovado, tá, em um programa ou projeto dentro de uma atividade esportiva. Bem, suponhamos que um município que se enquadra nessa faixa de 20 mil a 50 mil habitantes comprovou um programa ou projeto dentro de uma daquelas 3 atividades esportivas do ICMS esportivo, tá? E aí ele comprovou uma quantidade de 1.000 atletas nesse programa, nesse projeto. Pela resolução passada, ele adquiriria a pontuação 10, né, que é a pontuação correspondente ao número de atletas que ele comprovou, que no caso é acima de 675, já que ele comprovou 1.000. Então, em relação à resolução passada, ele se enquadraria na pontuação 10. A partir da publicação da nova resolução, então, essa tabela de nota de número de atletas sofreu uma modificação com a inclusão de 5 novas faixas, tá? Então, as faixas antes iam de 1 a 10, hoje elas irão de 1 a 15. E se a gente pegar o mesmo exemplo passado, aquele município que se enquadraria entre 20 a 50 mil habitantes e comprovaria um programa ou projeto de 1.000 atletas, se antes ele se enquadraria na nota 10, né, hoje ele se enquadraria na nota 14. Ou seja, ele conseguiu expandir em 4 faixas a sua pontuação. Essa ampliação das faixas, pessoal, foi realizada para poder motivar os municípios a comprovarem mais atletas. O que a gente estava percebendo é que muitos municípios estavam estourando a última faixa, que era a faixa 10, né? E tinham o potencial de ganharem mais notas se existissem outras faixas. Por isso que nós expandimos mais faixas para que o município pontue mais. Bem, pessoal, uma outra tabela que sofreu alteração a partir da nova resolução foi a tabela de pontuação por sediamento, tá? E por que ela sofreu essa alteração? Justamente para valorizar a modalidade de sediamento nas etapas dos Jogos Escolares de Minas Gerais, dos Jogos de Minas Gerais, dos Jogos Escolares Brasileiros ou dos Jogos Abertos Brasileiros, tudo bem? É importante ressaltar que essa pontuação adicional ela entra no quesito modalidade da atividade outros programas e projetos, após somar todas as demais modalidades comprovadas nesta atividade. Então, o município que comprovar algum sediamento desses jogos, a pontuação adicional dele vai aparecer como modalidade na atividade outros programas e projetos. Bem, então com essa tabela a gente pode perceber as alterações que foram feitas na pontuação por sediamento, né? As pontuações elas são realizadas por etapas: primeira, segunda, terceira etapa dos Jogos Escolares de Minas Gerais, primeira, segunda e terceira etapa dos Jogos de Minas Gerais, etapa nacional dos Jogos Escolares da Juventude e etapa nacional dos Jogos Abertos Brasileiros. Bem, quais são as etapas que sofreram modificação, alteração? Foram a primeira etapa dos Jogos Escolares de Minas Gerais, que antes era 0,50 e passou para 1, e as etapas nacionais dos Jogos Escolares da Juventude e Jogos Abertos Brasileiros, que passou de 1,5 para 2. Agora nós vamos mostrar a nova forma de pontuação na atividade de qualificação de agente esportivo. As antigas modalidades da atividade de qualificação de agente esportivo foram excluídas. E quais eram essas modalidades? Qualificação de curta duração, pós-graduação, mestrado e doutorado. Mas por que elas foram excluídas? Porque a gente percebeu que a maior parte dos municípios não conseguia comprovar os programas e projetos com essas 3 últimas modalidades, com as modalidades de pós-graduação, mestrado e doutorado, tá? Assim, a fim de permitir que mais municípios tenham maior pontuação em qualificação de agente esportivo, automaticamente a pontuação de modalidade será 10, desde que seja comprovado pelo menos um programa e projeto nesta atividade. Recapitulando os módulos anteriores, para comprovar um programa e projeto dentro de qualificação de agente esportivo, é necessário que o município comprove que esse programa, que esse projeto, tenha primeiramente o foco temático na cadeia produtiva do esporte, não é mesmo?
Então, o município já comprovando um programa e projeto dentro desses quesitos, ele já está apto para pontuar na modalidade com pontuação 10, ok? Com a pontuação máxima. Bem, se a comprovação de apenas um programa ou projeto dentro de qualificação de agente esportivo já é suficiente para o município adquirir pontuação 10 no quesito de modalidade, essa pontuação ela vai variar mesmo, de fato, de acordo com o número de participantes, que é aquela tabela que eu acabei de mostrar para vocês, essa tabela aqui, ok? Então, quanto maior o número de atletas comprovados, maior é a nota correspondente, né? Maior é o peso que ele vai adquirir. Considerações finais. A CESP não se responsabiliza por erros de preenchimento do sistema de informação ICMS esportivo e de envio da documentação exigida, por problemas com serviços de entregas de e-mail, por casos fortuitos ou de força maior, bem como pelos documentos e informações que apresentaram dados inverídicos e os consequentes prejuízos ao atendimento no disposto na resolução, em especial os prazos definidos. Pessoal, esse último parágrafo é para mostrar para vocês que o município tem que estar ciente da responsabilidade que ele tem de alimentar o sistema, de preencher todos os dados, as informações que são necessárias, de apresentar a documentação exigida para comprovação tanto do pleno funcionamento do Conselho, quanto dos programas e projetos, tá? E dos outros documentos que são exigidos pela resolução CESP número 02 de 2016, tudo bem? Então, por favor, fiquem atentos aos meios de entrega e aos prazos definidos e não hesitem em entrar em contato conosco em caso de alguma dúvida, tá? O nosso contato principal é o e-mail icms.solidario@esportes.mg.gov.br. Muito obrigado.